Olá, bom dia, graça e paz. Uma reflexão para a nossa meditação. Há ocasiões em que Deus, ele dá advertências a fim de conduzir os pecadores ou até mesmo seus próprios servos ao arrependimento. São advertências de oportunidade de Deus para conserto, para colocar em ordem a vida, a casa e todas essas coisas. Como quando iniciou o chamado de Deus para Jonas ir a Nínive e anunciar aos ninivitas o amor de Deus, o arrependimento, a graça, e se eles arrependessem, a ira de Deus seria aplacada. E os irmãos sabem muito bem que eles ouviram a voz de Deus, ouviram a advertência de Deus e colocaram em prática. Foram para a humilhação, para o arrependimento, para buscar a Deus, se voltar para Deus, e a ira de Deus foi aplacada. E Deus abençoou aquele povo. Jonas capítulo 3. Mas também há situações em que seus avisos são finais e o juízo divino já foi determinado. Como no caso de Beltsazar, no capítulo 5 de Daniel, quando Deus falou com Beltsazar naquela ocasião, a sentença já foi decretada naquela mesma ocasião. Quando Deus alertou Nabucodonosor, segundo a história, sobre seu orgulho e seu descaso com os pobres, sua soberba, sua vaidade excessiva, que lhe fez chamar para si aquilo que Deus tinha abençoado e o ajudado, ele esqueceu de Deus e desprezou Deus. Quando ele fez isso, Deus deu 1 ano para ele se arrepender. 1 ano Deus deu para Nabucodonosor se arrepender. Mas ele não se arrependeu, não consertou, não se retratou com Deus, e veio o juízo de Deus sobre a sua vida. Todos sabem que ele foi viver no campo como animal. Cresceu unhas, pelos e ficou irracional, semelhante a um animal. Então, meus irmãos, há pessoas que Deus vai dar um tempo para o conserto e para o arrependimento. Mas há outras que já desprezam as advertências. Quando ele acordar, o juízo de Deus será iminente. O juízo de Deus será real. O juízo de Deus será instantâneo. Então Deus deu a ele 1 ano, mas mesmo assim não se retratou, não buscou o perdão de Deus. Daniel capítulo 4, versículo 28 ao 33. O rei se recusou a humilhar-se e foi julgado. Mas quanto a Beltsazar, seu neto, não ofereceu saída alguma. O juízo de Deus foi iminente sobre Beltsazar. Cortado foi o teu reino, pesado na balança de Deus e foste achado em falta. E a Bíblia e a história diz que naquela mesma noite o Império Medo-Persa desviou o curso do rio Eufrates, entrou na cidade, saqueou a cidade e naquela mesma noite mataram Beltsazar. Foi morto pelo juízo de Deus. Então, meu irmão, vai continuar escondendo esse pecado até que dia? Vai continuar ocultando esse pecado até que dia? Você acha que esconde de Deus? Você acha que está oculto diante de Deus? Deus ainda está tendo misericórdia e te dando a oportunidade de colocar em ordem a sua vida, de consertar a sua vida,
arrepender e abandonar essa prática que é abominável aos olhos de Deus. Quando o homem está em pecado oculto, nem as suas orações são ouvidas por Deus. Ele não tem graça para fazer nada, porque Deus não aprova. Então, vai fugir, vai esconder, até que dia? Até que o juízo de Deus venha ao seu encontro? Até que o juízo de Deus venha te envergonhar? Venha trazer notório e você venha perder a honra, a moral, venha perder o caráter, venha perder a confiança, o bom testemunho, a aceitação das pessoas? Põe em ordem a sua vida, antes que o juízo de Deus te alcance, antes que o seu pecado te ache. Deuteronômio capítulo 33, versículo 22, se eu não me engano. Se não confessar o seu pecado te achará e te envergonhará. E Deus permitirá que todos venham saber das suas falcatruas, dos seus erros ocultos, das suas abominações ocultas. Não se esqueça, Deus está te vendo. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Tudo está claro diante dos olhos de Deus. Nada escapa aos seus olhos. Vai um conselho do Espírito Santo para você. Não se atreva a esperar o juízo de Deus. Pode te custar a morte e pode te custar ainda perder o céu. Ou seja, além de você morrer nesse pecado, você ainda pode ir para o inferno e viver separado de Deus para sempre. Muitos já foram. É por isso que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 11, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Guarda a fé, guarda a santidade, guarda o temor, guarda a misericórdia, guarda a palavra no seu coração. Guarda as advertências e os mandamentos de Deus, para que você não perca o céu, para que o seu nome não seja riscado do livro da vida. Infelizmente, e com muita tristeza eu digo isso, Satanás já conseguiu destruir a muitos. Satanás, através do pecado, já conseguiu fazer com que muitos perdessem a salvação. Pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, membros, muitos ele já conseguiu tomar a coroa. E com muito pesar e tristeza, muitos já estão no inferno e nunca mais terão oportunidade de conserto, de arrependimento. Nunca mais terão oportunidade de advertência de Deus e de perdão de Deus. Porque o livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz: aos homens está ordenado morrer uma só vez. Depois disso segue-se o juízo. Então, meu irmão, o tempo do conserto é agora. O tempo de colocar em ordem a sua vida diante de Deus e dos homens é agora. O tempo de confessar o pecado e arrepender e deixar, como diz Provérbios 28, 13, é agora. Não adianta você confessar também e não deixar. Não adianta você confessar e não abandonar a prática de abominação. Não adianta você insistir numa coisa oculta que vai lhe trazer morte. Além de morte física e espiritual, pode te trazer a segunda morte, que é a morte eterna. Abra os seus olhos. Não despreze a advertência de Deus. Não despreze o carinho de Deus com a sua alma e a sua vida. Não despreze os avisos de Deus. Porque se você for condenado, você perder a salvação, perder o ministério, você nunca vai poder dizer para ninguém que Deus não te alertou, que Deus não te avisou, que Deus não te advertiu, que Deus não te abriu os olhos. Então, meu irmão, fica esperto. Foge do pecado e corre para os braços eternos de amor,
do nosso Deus maravilhoso. Isso é uma palavra de reflexão. Não despreze as advertências e os avisos de Deus. Se você desprezar, pode te custar caro. Sansão desprezou. Lhe custou a vida, a moral, a posição, a postura, o caráter e, por fim, a vida. Saul desprezou os avisos de Deus e acabou rejeitado por Deus. Davi, com certeza Deus o advertiu, mas mesmo assim ele insistiu, pagou para ver. Oh, quanto é caro a dívida do pecado. Você não tem noção. Então, meu irmão, Judas com certeza foi advertido até na última ceia, mas mesmo assim ele deixou Satanás encher seu coração e ele se suicidou, se arrebentou pelo meio, está condenado eternamente. Não despreze as advertências de Deus. Advertências de Deus mostram que Ele ainda tem carinho por nós, que está lutando por nós, que nos ama com amor eterno. Agora, o dia que Deus parar de falar, parar de advertir, é porque o juízo de Deus já está iminente sobre a sua vida e a sua casa. Se eu fosse você, eu não pagaria para ver o juízo de Deus. Deus te abençoe, que o Espírito Santo te acorde, que o Espírito Santo abra os seus olhos, seus ouvidos, que o Espírito Santo te desperta desse sono do pecado que te cega, para você acordar para a realidade de Deus e da vida. Deus te abençoe. Abraço.